te espante. Tudo passa, só Deus não muda. A paciência tudo alcança, nada te falta com Deus no coração. Só Deus te basta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reúne no amor de Jesus Cristo. Oremos, irmãos e irmãs. Ó Deus, por vossa palavra realizaste de modo admirável a reconciliação do gênero humano. Concedei-nos ao povo cristão correr ao encontro das festas que se aproximam, cheio de fervor, exultando de fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Queridos irmãos e irmãs, mais uma vez aqui nós nos encontramos para meditar a palavra de Deus no nosso programa, por intercessão de Santa Teresa de Jesus, só Deus basta. E a palavra de Deus para a nossa oração de hoje encontra no Evangelho de São Lucas, capítulo 15, no versículo de 1 a 3 e de 11 a 32. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximaram de Jesus para escutar. Os fariseus, porém, os mestres da lei, criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou esta parábola. Um homem tinha 2 filhos. Um filho mais novo disse ao pai: Pai, dai-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. E ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha gasto tudo o que possuía, houve uma grande fome naquela região e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um homem do lugar, que o mandou para o seu campo cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isso lhe davam. Então caiu em si e disse: Quantos empregados meu pai tem pão com fartura e eu aqui morrendo de fome? Vou-me embora, vou voltar para o meu pai. E disse: Pai, pequei contra Deus e contra ti, já não mereço ser chamado de teu filho. Trata-me como um dos seus empregados. Então ele partiu e voltou para o seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou, sentiu compaixão, correu-lhe ao encontro, abraçou-o e cobriu-o de beijo. O filho então lhe disse: Pai, pequei contra Deus e contra ti, já não mereço ser chamado de teu filho. Mas o pai disse aos empregados: Trazei-me depressa a melhor túnica para vestir meu filho, coloque um anel no seu dedo e sandália nos pés. Trazei um novilho gordo e matai-o. Vós fazeis um banquete, porque este meu filho estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado, e começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar, já perto de casa, ouviu música e barulho de dança. Então chamou um dos
criados e perguntou o que está acontecendo. O criado respondeu: é teu irmão que voltou, teu pai matou um novilho gordo porque o recuperou com saúde. Mas ele ficou com muita raiva e não queria entrar. O pai, saindo, insistiu com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: eu trabalho para ti há tantos anos, jamais desobedeci qualquer ordem tua, e tu nunca me destes um cabrito para eu festejar com os meus amigos? Quando chegou este teu filho que esbanjou teus bens com prostituta, mastas para ele um novilho cevado? Então o pai lhe disse: filho, tu estás sempre comigo e tudo o que é meu é teu, mas era preciso festejar e alegrar-se, porque este teu irmão estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nós estamos vivendo o 4º domingo do tempo da Quaresma. É esse caminho que nós estamos fazendo de preparação para viver, então, a Páscoa de Jesus. E a liturgia de hoje fala dessa história é chamado esse evangelho do filho pródigo. Eu diria que o nome correto seria do Pai misericordioso. E então esse evangelho nos mostra que nós devemos voltar ao Pai, né? Talvez a vida nos afasta de Deus e o sentido da liturgia é voltar porque o Pai está sempre de braços abertos. Então aqui ele estava falando para todos, mas os fariseus, os escribas, né, os mestres da lei questionavam Jesus. Eles não entendiam o amor de Jesus. E aí Jesus então conta essa parábola de que tinha esses 2 filhos. O filho então mais novo, ele pediu a herança. Esse pedir a herança representa o quê? Essa nossa liberdade. A liberdade Deus não tira de nós, são as nossas escolhas. Então ele pediu a herança dele. E por que ele pediu isso? Ele pediu porque ele queria ser livre ou ter... quer dizer, o pai talvez trazia para ele alguma condição de correção que ele não desejava. Por isso, então, muitos afastam do pai por isso, né? Porque não quer ser corrigido, não suporta a correção. Então o pai deu a herança. E ao dar a herança, ele foi para a vida que ele desejava. Quer dizer, ao sair, ele foi para um lugar distante e longe do pai. Quer dizer, todo aquele que se afasta de Deus, ele está perdido. E o perdido não caminha para o céu. Então esse tempo é um tempo propício para nós voltar. Quer dizer, o que está perdido foi encontrado. Que jeito? Mas primeiro ele precisou passar pela dor, pela dificuldade. Chegou naquele lugar, esbanjou rapidamente. A distância do pai é uma perdição tão grande que no instantinho ele gastou tudo aquilo que ele tinha recebido de herança. E aí então ele começa a pensar, nem lavagem de porco sobrava. Porque é assim mesmo, amados, tem muita gente que está vivendo uma vida muito triste porque não caminha com Deus. E aí então ele pensou, lá na casa do meu pai, os empregados têm comida com fartura. Ele caiu em si porque ficou no fracasso, porque sentiu fome, porque estava na miséria. Ele falou, vou voltar para o meu pai. Olha que decisão bonita, eu vou voltar para o meu pai. Meu pai, aí ele falou assim, pai, eu pequei contra o céu e contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho, mas me trata como um dos seus empregados. Quer dizer, ele foi treinando isso. Quando ele chega para o pai, ele faz essa frase. O pai não quis nem escutar. O pai disse assim, trazei uma túnica, anel e sandália. Matai um novilho gordo e vamos começar então a festa, porque esse meu filho estava perdido e foi encontrado. Quer dizer, o anel, a túnica, representa as vestes do batismo,
podemos dizer, né? Foi revestido. O anel representa a dignidade, a dignidade. A sandália representa que ele não era escravo, ele não era servo, ele era filho. Quer dizer, a comemoração é porque o filho voltou. Aquele que estava perdido voltou. Começou então a festa. Esse novilho gordo representa aquilo que é mais importante. Eles preparavam um animal para a Páscoa, né? Aquele mais bonito. Até nós costumamos fazer isso, né? Quem mora no sítio mata aquele boizinho mais gordo, mais bonito, mais saudável, tira o leite daquela vaca que é mais sadia. Não é assim? Porque é o melhor. Quer dizer, então, é o melhor. Ele quis dar para o filho o melhor, porque voltou. Aí encontra-se nessa situação o filho mais velho, e o filho mais velho não aceita. Por que não aceita? Porque, na verdade, o filho mais velho tinha direito de 3 partes da herança. E o pai, ao mandar repartir a herança, quer dizer, na verdade, a herança para eles, e até hoje, né? A herança só era repartida quando o pai morresse. Quer dizer, então o pai já mudou alguma coisa aí, né? E aí então deu a herança de que jeito? Uma parte só e deixou 3 para o outro? Não, dividiu no meio. Só que esse que voltou tinha direito de novo na herança. Por isso a revolta do filho mais velho. Então, amados, para nós viver isso tudo, se nós olhar humanamente falando, vamos dar razão para o filho mais velho. Mas se nós olhar para a misericórdia, para o coração misericordioso do pai, nós vamos compreender que o grande desejo, aquele filho mais velho já estava junto, já convivia, tinha tudo que o pai tem. Agora aquele estava perdido que foi encontrado. Então qual é o processo de vida cristã que esse evangelho nos ensina? É voltar para o Pai. Aquele que distancia de Deus por um motivo ou outro, ou vive uma vida que não está em conformidade com a vida de Deus, esse tempo é um tempo de voltar para o Pai. De voltar para fazer uma análise da nossa vida, como nós estamos vivendo como cristão. Será que nós estamos pegando nossas heranças, nossa liberdade e agindo de uma forma contrária ao amor? Ou nós precisamos de olhar para a misericórdia de Deus e voltar, porque a vida passa, e o que nós estamos construindo de coisas eternas? Então esse tempo é um tempo de voltar para o Pai. E assim o Evangelho nos ensina que esse voltar para o Pai, ele vai estar sempre de braços abertos. Por intercessão de Santa Teresa de Jesus, que desça sobre todos vocês, sobre todos aqueles que vocês amam, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nada te perturbe, nada te espante, tudo passa, só Deus não muda, a paciência tudo alcança, nada te falta com Deus no coração, só Deus te basta.